a vereadora Soninha, porque em 2017, a gente já, desde 2014, faz os encontros da rede, mas em 2017 a gente fez um encontro na Câmara, nós entregamos esse documento, na ocasião ela estava como secretária de assistência, né, social na cidade de São Paulo. Ano passado, 2019, a gente promoveu novamente uma audiência pública, nós protocolamos esse documento junto à vereadora Juliana Cardoso, que estava com a gente também nesse momento. Então, são discussões que a gente está trazendo mais uma vez aqui, mas não é de total desconhecimento das vereadoras presentes. Acho que vale a pena dizer também que as redes de enfrentamento têm colocado, têm se proposto a escrever documentos, mas a propor seminários, audiências públicas para discutir a famigerada política de enfrentamento à violência na cidade de São Paulo. Os nossos posicionamentos são muito claros em relação a essa política, a gente entende que ela é uma política que não desarticulada, na verdade, né, é uma política quase inexistente, porque há muitos furos e muitos buracos que a gente tenta discutir, sobretudo com os movimentos, com as mulheres e com o poder público, e tem apresentado algumas dessas demandas, né. Vale dizer também, acho que o tempo é meio curto, mas eu acho que eu gostaria de falar especificamente nesse período de caótico, né? Eu acho que as redes têm acumulado uma série de questões, apresentado uma série de questões em relação a diferentes áreas, né, que a gente entende que compõem uma política de enfrentamento, que deveria compor uma política de enfrentamento à violência na cidade de São Paulo. Então, os documentos entregues, né, eles já citam política de habitação, de saúde, e destrincha sobre esses pontos, né, da própria assistência, em relação à educação, trazendo questões importantes para a roda. Acho que a rede de enfrentamento, acho não, né? Nós, enquanto rede de enfrentamento, nesse período de pandemia, dizer que a desarticulação disso que a gente entende de política de enfrentamento na cidade, ela, com a pandemia, se aprofunda, porque aí as questões e os problemas, eles se apresentam de uma maneira muito mais dramática para as mulheres, né? Não à toa, a gente já havia anunciado um aumento da violência no estado de São Paulo, e não à toa isso aumentou aqui durante o período de pandemia na cidade de São Paulo. Já na ocasião, no início da pandemia, em março, uma das redes lançou um documento tratando sobre algumas questões que a gente entendia, algumas alternativas para garantir aí a integridade física das mulheres da cidade de São Paulo. Entre um dos pontos que para a gente é crucial e que a gente vem discutindo já há bastante tempo, é a questão de um fluxo enrijecido que existe na cidade de São Paulo. Então, o encaminhamento das mulheres em situação de violência, ele está todo amarrado e subordinado, por exemplo, à Secretaria de Assistência, especificamente aos Centros de Referência Especializados de Assistência Social, e que são os CREAS, né? A gente tem uma crítica muito clara sobre isso, porque a gente entende que esse caminho, ele burocratiza e dificulta o acesso às mulheres a situações de proteção, a situação crítica, né? A gente está falando, sobretudo, dessa burocratização dos fluxos, quando a gente está falando em situação crítica, que são
situações de abrigamento, de risco de morte, em que as mulheres pedem auxílio e a demora, né, a morosidade em conseguir uma vaga num abrigo, enfim, e toda a dificuldade para acessar esse espaço está muito amarrado, burocratizado, e a gente entende que isso poderia ser melhorado, sim, e já há algum tempo a gente vem falando sobre isso. Um outro ponto que para a gente é bem importante, né, quando a gente lança a nota pública falando dessas dificuldades todas, a gente vai falar sobre algumas coisas, né? No início de março também a secretaria, a gente falou sobre isso, sobre o estabelecimento de um fluxo claro e desburocratizado para as mulheres. A gente falava sobre condições de alojamento provisório na Casa da Mulher Brasileira ser usado durante o período de quarentena. E a gente falava da casa de acolhimento provisório, que a gente chama de casa de passagem, que só tem uma funcionando hoje objetivamente na cidade, uma cidade do tamanho de São Paulo. Mas que existia outra na Zona Sul, que a rede já fez uma documentação falando sobre, que já estava pronta, né? A ideia é que ela pudesse ter sido aberta e que acolhesse as mulheres que nesse período de pandemia necessitassem de abrigamento, que nesse período de quarentena, obviamente, elas pudessem ser recebidas nesse acolhimento da Zona Sul. Coisa que não aconteceu. Aliás, a casa de passagem está sendo usada para outro fim. Importante, mas é para outro fim. Acho que entre essas coisas, foi uma das coisas que a gente trouxe enquanto rede de enfrentamento, aí pensando os vários pontos complicados que a gente tem no que diz respeito a uma política de enfrentamento na cidade de São Paulo. Um outro ponto central e fundamental para quando a gente está falando sobre enfrentamento à violência contra as mulheres na cidade de São Paulo, e no Brasil como um todo, mas a gente tratando aqui de São Paulo, a gente está falando de política de habitação, que é praticamente inexistente na cidade de São Paulo e praticamente inexistente para as mulheres em situação de violência acessar. A gente entende que isso tem uma relação direta, inclusive com a possibilidade de rompimento com a situação de violência, que não é só uma questão subjetiva, mas o Estado tem que garantir condições materiais. E moradia é fundamental para as mulheres conseguirem sair da situação de violência. Então, política de habitação sempre foi tema central nos documentos apresentados pelas redes. E, para nossa surpresa, política de habitação e programas de habitação, né? Programas de aluguel social. Para nossa surpresa, em março, a prefeitura decretou ali um projeto de lei falando sobre a concessão de auxílio aluguel às mulheres vítimas de violência doméstica no município de São Paulo. Para a gente foi um respiro, um alívio. Ainda assim, a lei não foi regulamentada, teria 120 dias ainda para ser regulamentada, mas que não foi. A própria lei ela tem algumas fragilidades que a gente aponta e que depois a gente pode conversar aqui, mas tem condicionalidades bastante complicadas quando a gente está discutindo violência contra a mulher. Dentre elas, a condição das mulheres buscarem um sistema de justiça, ou seja, elas teriam que ter medida, as mulheres que teriam essa concessão, teriam que ter medida protetiva para alcançar o auxílio aluguel, que ainda não foi regulamentado, que se tem hoje, para nossa surpresa também, que foi lançado em junho, e acho que fica claro também, embora a gente não tenha colocado isso nos documentos, que é a história do auxílio hospedagem, que é o que tem hoje, que foi lançado em junho,
entre outras coisas, pela prefeitura do município. A nossa questão com o auxílio hospedagem, que aí é um auxílio de R$ 400 e que as mulheres teriam hospedagem em alguns hotéis na cidade, né? A gente entende que essa não seria a melhor saída, sendo que a gente acha que poderia sim ter a regulamentação da lei do auxílio aluguel. No entanto, mesmo com auxílio hospedagem, ainda fica bem complicado o próprio acesso, que também está condicionado às mulheres com medida protetiva, e não há clareza, não há publicização de como as mulheres poderiam alcançar esse auxílio hospedagem na cidade, não diz respeito ao tempo, como se daria depois do desligamento, enfim, nem entrada e nem desligamento dessas mulheres, caso acontecesse. Acho que uma questão para a gente mais, entre outras coisas, né? Acho que tem muitas fragilidades também, mas, entre outras coisas, é a dificuldade da gente que está na ponta, atendendo mulheres em situação de violência, a dificuldade de entender quando é lançada alguns pacotes, enfim, ou políticas na cidade, que pouco dialogam com o que a rede tem produzido, que as redes têm produzido. E a gente fala isso com bastante tranquilidade, quando a gente fala redes têm produzido, porque são produções coletivas, que partem das trabalhadoras que estão na ponta, atendendo as mulheres. Então, a gente está falando de 15, por exemplo, CDCMs espalhados na cidade, do qual a gente trabalha, e que é ligado à Secretaria de Assistência. Fosse finalizando, senão não dá tempo. Tá bom. As perguntas e a discussão também vai continuar. Tá bom? Só para fechar isso, acho que são uma questão e um ponto para a gente discutir aqui, mas que esses serviços, por exemplo, que estão funcionando desde sempre, não pararam durante a pandemia, pelo contrário, algumas casas, ou grande parte das casas, trabalharam em esquema de plantão. Não pararam nada. Tá bom. Nenhuma. Oi? As casas de acolhimento não fecharam nenhuma casa dessas de acolhimento. Exatamente. Estou dizendo, continua como serviço essencial em período integral. Então, o que funcionou... você disse, fechou? Não fechou. Nenhuma fechou. Bom, depois a gente volta a conversar. Vai. Do funcionamento. Então, o que eu diria era isso. Acho que há uma série de questões, de medidas que têm saído. Tá? Se disser que não precisam melhorar o atendimento, é mentira, porque todas as casas precisam melhorar a cada dia, as demandas aumentam a cada dia, então tem que se reestruturar a cada dia, né? Aumentar o quadro de pessoas do atendimento a cada dia. São pessoas preparadas, qualificadas para fazerem este atendimento. A GCM tem feito um trabalho muito grande nas questões de política, de política urbana, de segurança. Tem várias questões. Então, eu gostaria de fazer uma observação, quero aqui parabenizar a Kelly, né, que ela está hoje representando as redes de enfrentamento, e nessas observações lembrá-la que a política urbana de segurança, que é pilotada pela GCM, Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, quero aqui aproveitar e parabenizar a nossa comandante-geral, a inspetora Elza, pelo trabalho junto às mulheres, junto aos homens também da Guarda. A lei da mulher guardiã, a lei guardiã, ela tem realmente locais apropriados para receber essas mulheres
mulheres, é feito um atendimento nas casas das mulheres que sofrem violência doméstica. A lei do botão do pânico, ela é exatamente para o enfrentamento às mulheres que sofrem violência doméstica e está em pleno vigor. As mulheres que sofrem violência doméstica, elas acionam no seu celular o aplicativo e em tempo quase que real, né? A GCM Central aciona as inspetorias locais, nós temos 33 inspetorias na cidade, ou 36 inspetorias na cidade de São Paulo, e as mulheres estão sendo atendidas, sim, através da lei do botão do pânico, inclusive é de minha autoria essa lei, e que a GCM realmente está a pleno vapor. Então, a GCM tem feito um trabalho muito grande nas questões das mulheres que sofrem violência doméstica. A prefeitura tem políticas também, políticas de habitação. Inclusive, votamos na Câmara vários projetos para a política de habitação. A prefeitura, o prefeito Bruno Covas, tem feito um trabalho incansável nesse sentido. Mas é claro que São Paulo, com 12 milhões de habitantes, claro que sempre deixa a desejar, sempre precisa, não é que deixa a desejar, sempre precisa melhorar, porque o número é muito grande. Nós temos aí, como você falou, e aí você tem razão, que no período de pandemia aumentou muito o número das mulheres que sofrem violência doméstica. Período em que as mulheres se sentiram obrigadas a ficar em casa, os maridos, aliás, se sentiram obrigados a ficar em casa, então aumentou muito o número de violência nesse período de pandemia. Eu creio que uma cidade como São Paulo, quando você, Kelly, usa essa palavra famigerada, né? Famigerada, da prevenção de políticas públicas, eu acho que você exagera um pouco, né? Porque, na verdade, a política pública, tanto da violência contra a mulher quanto na habitação, estão caminhando bem. Agora, volto a informar volto a repetir, que, claro, as demandas são muito grandes e precisam ser melhoradas. Existem, sim, alternativas para melhorar cada vez mais a segurança da mulher que sofre violência na cidade de São Paulo, porque são vários tipos de violência. Não temos só violência doméstica, né? Não temos só violência doméstica, temos vários tipos de violência doméstica. Então, as ações, né, eu também não estou aqui desmerecendo, e vocês têm um trabalho muito bom à frente das 6 redes de enfrentamento, né, para a defesa da mulher. Então, essas 6 redes, elas são organizadas de forma autônoma, são atuações articuladas, né, e tem uma prevenção aí de políticas públicas também da parte da cidade de São Paulo. Então, eu creio que o trabalho que vocês fazem, Kelly, junto às redes de enfrentamento e junto à atuação pública na cidade de São Paulo, eu acho que podem caminhar juntos, eu acho que um não anula o outro, um não dispensa o outro, eu acho que todos têm que fazer a sua parte, o órgão público está fazendo a sua parte e nós temos certeza que a importância, nós temos uma importância também, eu gostaria de perguntar a Kelly, qual a importância da continuidade das casas, mesmo após a pandemia, ok? E também se ela entende ser necessário ter mais casas por região na cidade de São Paulo. Essa pergunta eu já fiz, mas eu acho que já foi respondida, né? Acho que já foi respondida, tinha anotado aqui para fazer, mas eu creio que já foi respondida. Então, nobre presidente, senhor Tadeu, as minhas questões aqui nem são de fazer perguntas, porque foram muito bem explicitadas, né, as questões levantadas pela Kelly, né, que é representante aqui das redes de enfrentamento na cidade de São Paulo. É mais para observar também que o município de São Paulo tem feito, sim, atitudes políticas, não só da questão das mulheres que sofrem violência doméstica, como também das mulheres da habitação. E a Secretaria da Assistência Social também, pilotada pela presidente, por exemplo, Berenice, tem feito um excelente trabalho também à frente da defesa das mulheres que sofrem violência doméstica e também da habitação. Muito obrigada, presidente, senhor Tadeu.
Desculpa. Eu gostaria que a vereadora Soninha Francini fizesse os seus questionamentos. A senhora Kelly. Obrigada, presidente. Vocês conseguem me ouvir bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Obrigada. Estamos te ouvindo super bem. O Kelly traz algumas inquietações, alguns incômodos que eu também tenho. Por exemplo, em relação a essa, você usou a palavra burocratização, do encaminhamento de mulheres vítimas de violência para os serviços de proteção, falando sobre a necessidade de passar pelo CREAS. E aí, eu gostaria que vocês, se possível, explicasse melhor. A gente tem falado muito disso aqui, dos fluxos, né? Quando a gente esteve na diligência na Casa da Mulher Brasileira também, perceber que depende muito da iniciativa das próprias pessoas envolvidas no atendimento para buscar uma vaga para a mulher, né? A gente já vem discutindo bastante aqui, tem uma posição já bem de consenso de que a gente precisa de uma central de vagas, que não precise ficar ligando para cá e para lá, e para cá e para lá, para descobrir se tem vaga na região, se não tem, até porque às vezes a gente precisa de um acolhimento que seja próximo, e às vezes a gente precisa de um acolhimento que seja distante do lugar onde essa mulher vem sofrendo violência. Então, se você pudesse detalhar mais esse aspecto da burocracia ao qual você fez referência, e se vocês também já discutiram, eu imagino que sim, qual seria o caminho, o melhor caminho, ou quais seriam as melhores alternativas de caminho para que esse atendimento não fosse assim, né, tão moroso. Esse é um ponto. O outro ponto, em relação à possibilidade de hospedagem de mulheres em hotéis, você tem razão, a gente não discutiu isso com a rede, mas é porque isso foi aprovado em caráter de emergência, né? A gente conseguiu incluir um parágrafo prevendo a possibilidade de acolhimento em hotéis para pessoas em situação de rua, idosos e mulheres vítimas de violência. Então, a gente achou melhor fazer constar isso logo no texto da lei. Olha, pode ser feito. Para pelo menos estar lá já registrada, né, aberta essa possibilidade. Mas, de fato, a gente não teve nem o tempo de construir isso, nem muito entre nós, né, muito menos abrir para a sociedade civil. Mas eu também gostaria de saber, assim, a essa altura, né, de acúmulo de construção, quais são as medidas que vocês acham as mais indicadas, as mais eficazes para fazer esse acolhimento emergencial? Porque a gente também não conversou nem com o executivo. Muito honestamente, assim, a primeira reação, aliás, da Secretaria de Direito, aliás, da Secretaria de Assistência Social, diante dessa possibilidade, é só assim, olha, não sei se vai funcionar, porque muitas vezes a mulher precisa de abrigo num lugar sigiloso, num lugar protegido, e ela tem que ter o acompanhamento das equipes da assistência social. E num hotel, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai controlar um acesso num hotel? Como é que a gente vai ter essa pessoa protegida pelo sigilo se for em um hotel? Então, realmente, faltou conversar e planejar melhor, mas a gente quis fazer constar essa possibilidade de depois até construir como ia funcionar. E em relação ao auxílio aluguel emergencial, sim, precisamos. O vereador Daniel Annemberg é quem eu mais vejo falando que precisa ser regulamentado, tem toda a razão, a gente precisa fazer esse movimento também nosso aqui, junto ao executivo, para que seja regulamentado. Sobre a exigência do processo policial e judicial, também a gente vem discutindo muito isso, quer dizer, a mulher tem que obrigatoriamente fazer o boletim de ocorrência, solicitar medida protetiva, para que assim a gente ofereça esse acolhimento para ela. Eu me alinho com as pessoas que acham que a gente tem que pensar em alternativas de atendimento que não dependam do boletim de ocorrência, da medida protetiva.
Tinha mais alguma pergunta, mas eu não anotei. Bom, ficam encaminhadas essas, então, e se eu me lembrar qual que era a outra questão que eu ia fazer, eu ainda trago antes do fim da reunião, ou eu mando depois por e-mail. Obrigada. Kelly? Juliana, vereadora Juliana. Oi. Prontinho. Você pode fazer as perguntas. Tá bom. Obrigada. Boa tarde, vereadoras e vereadoras só, né? Não tem um vereador aqui. Eu estou no carro, então desculpa que a imagem fica meio balançando. E agradecer demais, né, a Kelly e a Luciana por aceitarem o meu convite, o convite da comissão, porque a gente está dentro dessa CPI querendo ter uma escuta mesmo, principalmente das profissionais que estão dia a dia, né? Como a Kelly, ela tá lá todos os dias, ela faz o atendimento direto da rede, né? E além de ser representante da rede de enfrentamento da violência das mulheres, que também atuam na cidade toda e trabalham com muitas informações e dados, né? A doutora Luciana também, a professora Luciana também traz uma pesquisa que a gente vai ouvi-la daqui a pouco. São essas informações que faz com que a gente consiga fazer uma CPI que possa propor, mas que a gente também consiga enxergar dentro do orçamento, consiga enxergar dentro da política pública do município de São Paulo. E aqui não se trata de dizer que acho que a Kelly está exagerando na fala dela. Ela é uma profissional da rede, primeiro. Segundo, é uma relação que, independente da questão partidária ou do prefeito, é uma luta nossa, é uma luta de todas as mulheres, do parlamento, do executivo, do legislativo, e das mulheres do movimento e as mulheres trabalhadoras, porque nós vivemos um sistema ainda muito difícil, onde o machismo impera, né? Onde ainda o olhar para a mulher é aquele olhar de punição, é aquele olhar de você é culpada. Haja visto o que está acontecendo com essa menina, né, que foi violentada desde os 6 anos, e é um absurdo o que estão fazendo com ela. Não se fala da violência que ela sofreu, né? Violentam mais ela ainda todos os dias. Então, eu quero agradecer demais a Kelly, primeiro por ter coragem de estar aqui e trazer as informações, informações reais e leais, né? Desse processo de enfrentamento. A gente precisa de muito mais política para as mulheres, mas eu queria aquela política não somente de quando já não dá mais certo, não deu, como já sofreu a violência, mas também aquela que a gente consegue construir o antes, para não chegar na violência. Mas já que estamos aqui e ainda temos muito a caminhar, eu sou grata, Kelly, por as coisas que você está trazendo. Então, quero perguntar também, quando a gente entrou na pandemia, nós já sabíamos, claro, que os acompanhar a experiência em outros países, que a violência aumentaria, né? No mesmo tempo que as mulheres teriam mais dificuldade de acessar os equipamentos. Qual foi a resposta da Secretaria de Assistência Social? Ela deu para essa questão imediata. Eu queria entender o que a Secretaria... Bom, tivemos a pandemia. Qual a primeira ação? Qual a resposta? Como vamos fazer a atuação? Como será o funcionamento da rede dos nossos profissionais? Também quero falar que valorizar as técnicas do serviço é importantíssimo, porque o piso salarial dessas técnicas que trabalham nos CDCMs é muito pouco, né? Eu vejo que hoje, uma advogada, por exemplo, de um CDCM ganha o valor de R$ 1.400. Eu não sei como que são as outras técnicas. Se brincar, trabalha 24 horas por dia. Então,
ao trabalho, que é pesado, mas, como eu falei, dependendo, 24 horas. E segundo, como que a gente amplia esse serviço? Amplia no que a gente está precisando ampliar agora. Claro que a gente quer que diminua, porque quanto mais diminuir, a gente tem menos violência. Mas enquanto tem a violência, como que a gente amplia isso? E qual a questão como é a questão de repasse de verbas? Como que as instituições recebem o recurso para poder fazer esse serviço? E a última pergunta, se houve diminuição desse repasse ao longo dos últimos anos, né? Se o que vocês fazem, em vez de aumentar ou manter, se teve diminuição de repasse dos serviços, falando, não, porque elas estão trabalhando em casa, então não precisa disso. Só que muitas vezes não é real, né? Como não tem o equipamento... E ter 1 hora para que a gente possa ouvir a senhora Luciana também. Tá. Em relação às perguntas, eu acho que primeiro esclarecer um ponto, gente. Eu não disse em nenhum momento que as casas estavam fechadas, né? Eu quis evidenciar o contrário, que elas permaneceram abertas durante todo esse período. Mas você disse alguma coisa que estaria fechada no começo. Não, talvez tenham escutado errado. Eu também entendi dessa forma, presidente. Não. As de acolhimento. Mas, enfim, estão todas abertas. Bom. Acho que uma coisa que a vereadora Edir pergunta é sobre ampliação, o que a gente entende disso, né? Se a gente acha que é importante a ampliação, a gente acha que é fundamental, né? E a gente acha que é fundamental que os territórios, a gente entende que o atendimento às mulheres em situação de violência deva ser descentralizado. Então, quanto mais as mulheres puderem acessar um CRM perto da sua casa, melhor. Isso não significa territorialização do atendimento à violência contra as mulheres. Violência contra a mulher não tem fronteira. Então, se uma mulher mora em Guaianazes, mas trabalha no centro, obviamente ela não precisa voltar para Guaianazes, porque ela trabalha o dia inteiro, então ela pode ser atendida assim no centro. Ou em qualquer outro lugar que tenha acontecido a violência, ou por uma questão de escolha dela, por exemplo, porque estando o equipamento perto da sua casa, embora não tenha nada ali, a gente tem esse cuidado, né, de não ter placas e tal, as mulheres se sentem constrangidas, porque por mais descaracterizado que seja, acaba ficando conhecido ali no bairro, enfim, elas não querem também se expor a tal ponto de ir num espaço tão perto da sua casa. Então, a gente entende que o atendimento tem que ser descentralizado e a violência não pode ser territorializada nesse sentido, né, o enfrentamento. Então, quanto mais a gente pudesse ampliar, inclusive no documento da rede, a gente já coloca alguns territórios que a gente acha que seria importante, né? Que tivesse CDCMs, CRMs, enfim. E acho que, assim, só para já puxar para pergunta da vereadora Soninha, que ela pede para a gente explicar um pouco melhor a história do fluxo, né? E aí, só para entender, quando a gente fala de fluxo burocratizado, gente, vou dar um exemplo do atendimento que a gente faz nas casas. Então, se chega uma mulher lá espontaneamente ou encaminhada por algum serviço, que ela já foi escutada, por exemplo, na delegacia, então a própria delegacia, eu entendo, já escutou essa história, poderia encaminhar essa mulher diretamente para um abrigo. Delegacias não fazem isso. As delegacias encaminham, quando não, para o CDCM do território da mulher. Então, não é o CDCM mais próximo. Então, esse já é um grande problema. Estou falando da delegacia, mas pode ser uma UBS, que seja. Todo mundo já escutou a história ou a queixa dela, mas encaminha para a gente, por exemplo. Quando a gente atende essa mulher e junto com ela a gente verifica que a rede dela é uma rede que não a protege, é uma rede fragilizada, ela está correndo um risco, não tem para onde ir,
o figura tem lá um perfil persecutório e a gente vai traçando junto com ela, a partir do que ela fala, ela tem medo de voltar para casa, não tem para onde ir, a gente acessa, por exemplo, as casas-abrigos. Para acessar a casa-abrigo, eu, como trabalhadora, como técnica, que eu ouvi toda aquela história, eu não tenho autonomia nenhuma para ligar, para acessar um abrigo na cidade. Tenho zero autonomia. Nem centro de acolhida, muito menos as casas-abrigos. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar para o CREAS da minha região, que supervisiona o serviço que eu estou. A técnica, se ela estiver lá bem, se ela não estiver, eu tenho que caçar alguém lá. Essa técnica vai escutar tudo que eu falei e ela vai falar, se você puder mandar um relatório, só que a gente está ali com um relógio correndo, a mulher precisa sair do território. Então, ela vai pedir as informações, vai ligar e vai caçar a vaga nos CREAS que tem casas-abrigos na região, a partir do que eu falo. Então, numa situação mais grave, a ideia é que a mulher esteja, de fato, num lugar mais distante, ela vai trazer informação se ele circula naquela região, enfim, blá, 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 blá. Mas para acessar isso, esse é o caminho. Então, eu vou ter que falar com a técnica gestora, que supervisiona um CDCM ali, ela vai acessar a técnica gestora dos abrigos que ela vai caçar a vaga, e lá ela nem vai dizer se tem vaga ou não. Pode ser que tenha, pode ser que não. O que ela vai pedir inicialmente é um relatório e eles vão avaliar se a mulher está em condições para ir naquela região. Isso demora, gente, assim, um tempo muito grande de espera, porque a gente precisa saber se a pessoa que está ali no CREAS da região, daquela casa-abrigo, vai estar lá para atender. Se ela não tiver, aí não tem muito o que fazer. Se aquele CREAS não está organizado para passar para outro técnico, se não está muito afinada essa comunicação, como em grande parte não está, isso vai durar muito, né? Então, sem contar essa história que a gente está contando, enfim. E isso só se concretiza mesmo, a depender da região, quando a gente manda um relatório muito bem detalhado sobre esse caso. Então, esse é o fluxo que a gente fala burocratizado, enrijecido, que protege em absolutamente nada as mulheres. Então, essa história da central de vagas, da gente poder acessar, eu acho que primeiro é pensar de como os serviços, né, que atendem as mulheres, a gente tende a fazer um apelo de que cada vez mais as pessoas que escutam as mulheres, seja numa UBS, seja numa delegacia, seja num CRAS, seja num CREAS, seja num CDCM, seja num CRM, seja num CCM, essas pessoas estão com a sua escuta afinada, as mulheres estão procurando ajuda, ela não precisa dizer tudo aquilo de novo, a gente não precisa fazer todo esse caminho de novo. O que a gente precisa é ter celeridade para encaminhar essas questões, encaminhar para um lugar em que ela esteja protegida. Isso não tem acontecido, isso é extremamente desgastante para as mulheres e para as trabalhadoras também, que têm falado isso há anos. Só eu estou há 7 anos na rede, há 7 anos a gente repete essa história, e o que a gente tem percebido é como que, à medida dos anos, isso vem ficado cada vez mais centralizado e enrijecido, então isso não tem avançado. Então é um apelo, uma das possibilidades que a gente trouxe nesse período de pandemia era resgatando essa questão e falando sobre a possibilidade da central de vagas, que é inexistente, então ter um telefone em que as trabalhadoras, os serviços que escutam uma mulher em situação de violência, que saibam aí dos procedimentos, pudesse acessar e encaminhar essa mulher de maneira mais rápida, né? Tô falando só da vaga, mas para fazer esse encaminhamento precisa de transporte, precisa de uma série de coisas que a gente não tem.
Então, é um sofrimento. Então, eu acho que em relação aos fluxos, quando a gente fala dessa burocratização, é nesse sentido que a gente está falando, e a gente percebe que ele está cada vez mais difícil de ser quebrado. Mas a gente é bem desobediente, porque a gente quer entender por que isso não anda, né? Enfim, pede o tempo todo explicações para gestoras, para a própria secretaria, que sabe disso, né? Em relação ao auxílio hospedagem, o que a gente tem na cabeça é a regulamentação do auxílio aluguel. Eu acho que a gente tem uma demanda muito grande, né? E pouquíssimas mulheres foram que a gente atende nesses anos todos tiveram a possibilidade de acessar esse direito e esse benefício. Então, nesse sentido, para a gente, a grande questão é a regulamentação do auxílio aluguel, considerando as críticas que a gente faz à condicionalidade aí de medida de proteção, né? Para vocês terem ideia, os documentos das redes, quando fala de segurança pública, não traz aumento de delegacia, não fala sobre isso, muito pelo contrário, a gente está entendendo a partir das disputas das mulheres de que esse é o caminho cada vez menos procurado pelas mulheres, por uma série de questões. Kelly, me desculpe, eu gostaria que você fosse um pouco mais sucinta nas respostas. É que tinha muita pergunta, né? Então, relação... Tem muito tempo para a doutora Luciana, para a senhora a professora Luciana. Tá bom, então eu vou responder em relação ao que a Juliana pergunta. As mais importantes, Kelly, depois você nos responde por e-mail aqui para a CPI da violência contra a mulher. Em relação eu só queria ouvir a minha resposta. Acho que ela faz bem rapidinho, vereadora. Eu vou falar especificamente, Juliana, talvez sobre em relação ao repasse, se houve diminuição ou não. A gente fala de diminuição desse repasse ao longo dos anos. Cada vez mais as verbas destinadas aos serviços que atendem diretamente as mulheres na cidade de São Paulo, pelo menos na pasta de assistência, né, tem sofrido diminuição. Então, você nem amplia os serviços e nem garante a funcionalidade real desse serviço com uma verba adequada e constante. Então, nesse período em que já se arrasta já há algum tempo, o que a gente tem é constante atraso de verba. Então, não à toa, a própria rede de enfrentamento tem solicitado ao próprio NUDEM, ao próprio MP, que oficie a secretaria e garanta a continuidade desses repasses. Então, a gente sempre tem, o que é bem complicado, por exemplo, o serviço que eu trabalho ficou quase 2 meses sem receber. Né? Se não fosse uma organização financeira da organização, as trabalhadoras tinham parado, com certeza, e nesse período o atendimento foi bastante prejudicado. Né? Compromisso com atendimento, não, mas o atendimento objetivo e financeiro foi prejudicado. Tem alguma explicação, não concordando com ela, mas teve alguma explicação para esse atraso? Não. No início do ano falaram que foi relacionado ao Tesouro, mas a gente nunca exatamente sabe, porque isso... Então, Kelly, obrigada. Eu gostaria, assim, te agradecer profundamente por você ter vindo aqui responder essas perguntas, nos colocando mais dúvidas não, esclarecendo a gente vários assuntos. E o que faltou, gostaria que você mandasse aqui para a CPI, para que a gente pudesse agregar essas perguntas, para a gente poder fazer um relatório bem completo.
E agora, nós vamos ouvir a professora Luciana e a Edir pode iniciar fazer os questionamentos à nossa professora. Muito obrigada, hein, Kelly? Eu gostaria, muito obrigada, Kelly, pelos esclarecimentos, parabéns aí pelo trabalho, viu, Kelly? Eu gostaria de primeiro ouvir, né, a professora Luciana. Peraí, desculpa, Edir. A professora Luciana, ela não fez uma apresentação. Em 10 minutos a 15 minutos, ela vai fazer uma apresentação do trabalho dela lá na universidade, na Faculdade Metropolitana, lá na FMU. Sim, tá bom? Sim, ótimo. Desculpa. Vamos ouvir a explanação dela. Ótimo. Obrigada, presidente. Oi, boa tarde, vocês estão me ouvindo? Nós estamos lhe ouvindo, mas eu não estou conseguindo ver seu rosto. Eu acho que está muito... Eu estou aqui, pronto. Melhorou. Está me ouvindo? Obrigada. Abaixe um pouquinho o seu laptop ou o seu... Isso, agora é para aparecer o seu rostinho. Agora... Então, boa tarde a todas, obrigada pelo convite, agradeço especialmente as vereadoras aqui dessa comissão, queria parabenizá-las todas por esse excelente iniciativa de fazer uma CPI, elaborar um relatório, pelo comprometimento, e eu tenho certeza que vai ser um resultado belíssimo, espero poder contribuir com vocês. Queria dizer que esse é um trabalho que é um trabalho desenvolvido no curso de Arquitetura e Urbanismo e na disciplina de Geoprocessamento. Então, a gente tem o cuidado de espacializar todas as bases de dados que são do governo federal, governo estadual e governo municipal. É a primeira vez, especialmente depois de um ano trabalhando com esses dados, que a gente consegue também agregar os dados, além do governo do estado, o governo municipal e o governo federal. Queria dizer também que fez parte desse processo um grupo de alunas muito dedicada, a Gabriela, a Pauline, a Kelly, a Thaís e o professor João, que ajudaram nesse processo, então eu precisaria dar o crédito a eles. Eu vou colocar aqui a minha tela, e eu queria só que vocês me confirmassem se está tudo bem, se conseguem enxergar a minha tela. Vocês estão conseguindo? Sim. Estamos ouvindo, estamos conseguindo. Está vendo o slide e a barra lateral. Agora vocês conseguiram ver? Encheu a tela toda, sim, obrigada. Maravilha, maravilha. Também agradecer com quem eu já apresentamos esse trabalho no ano passado, né? Foram as vereadoras Soninha e a vereadora Juliana, o vereador Suplicy, que nos chamou para a Comissão de Direitos Humanos aí. Bom, queria dizer que essa é uma série histórica de mapas e de dados que vai de 2016 a 2020, então é interessante ver essa questão no tempo, e que essas três esferas do governo também elas mostram uma tendência muito semelhante. Né? Aqui, na verdade, é um mapa do estado de São Paulo que a gente pôde ver, na verdade, que a violência contra a mulher ela atinge todo o estado de São Paulo, também ela atinge toda a região metropolitana e também atinge toda a mancha urbana do município de São Paulo. Né? Então, para a gente ver que essa questão da violência contra a mulher, para nós, assustou bastante, justamente pelo fato de ser uma ocupação massiva no território. Né? Bom, queria dizer que a apresentação hoje, né, para além de quantas são e quem são essas mulheres, para nós, né, da disciplina de geoprocessamento, a gente quer saber onde elas estão. Né? Aí eu vou apresentar primeiro os dados da Secretaria de Segurança Pública específicas de feminicídio, depois eu vou mostrar as 5 violências contra a mulher definidas pela Lei Maria da Penha, depois eu vou mostrar os dados da SMADES, né, especificamente dos CDCMs, infelizmente o dado que eu pedi da Secretaria de Direitos Humanos, que são
CCMs e CRMs, não chegou, mas é possível ver no ano anterior, 2018, todos esses dados consolidados. E também é a primeira vez que nós espacializamos os dados do DataSUS, né? Por último, queria mostrar que essa questão da violência contra a mulher, quando a gente espacializa a raça, quando a gente espacializa a questão de classe, né, a renda, né, e outros indicadores socioeconômicos, inclusive os dados de óbito da Covid, casos de síndrome respiratória aguda grave da pandemia, a gente consegue perceber que esses dados coincidem de violência contra a mulher, como, por exemplo, adensamento habitacional, como, por exemplo, chefes, mulheres de família e etc. Então, é muito interessante ver essa questão da violência contra a mulher à luz de outros indicadores socioeconômicos. E, por último, né, a gente percebe que a sociedade se modernizou, mas permanecem os estereótipos. Então, quando a gente olha para esses mapas, a gente percebe que é como se essa questão da violência contra a mulher fosse que os valores realmente congelaram no tempo, apesar a despeito de toda modernização do consumo, modernização de tecnologia. Bom, quando a gente, né, acho que o mais interessante, acho que de todo esse trabalho, a gente perceber que além da violência estar em todos os lugares, a violência contra a mulher, ela é mais intensa com alguns grupos sociais, especialmente as negras e na periferia. Então, a violência contra a mulher, apesar de ela ocupar maciçamente o território, mas ela atinge mais as mulheres de baixa renda, né, quando a gente vê os dados em números relativos e em números absolutos, e também as mulheres negras com maior taxa de crescimento. E aí a gente espera que essa nossa contribuição, né, do ponto de vista do urbanismo e do geoprocessamento, a gente possa mostrar onde estão e por que existe essa desigualdade territorial na incidência dessa violência no município, no território do município de São Paulo. Bom, eu coloquei esse diagrama para mostrar que, na verdade, acho que eu tenho certeza que as nobres vereadoras aí sabem muito mais do que eu sobre isso, né? Mas o que normalmente, para quem está vendo pela TV, pelo canal do YouTube, normalmente vê as notícias de violência contra a mulher, o feminicídio, que são a morte de mulheres por a questão de gênero, né? E aí o que a gente percebe que foi importante espacializar a violência, as outras violências, para além da violência física, a violência sexual, violência moral, violência psicológica e violência patrimonial, porque é importante a gente ver esse ciclo da violência, né? Não só é importante ver esse ciclo da violência, né? Como vocês veem esse pequeno diagrama, a gente tem a ponta do iceberg. O que fica visível são as mortes das mulheres, é o que aparece no jornal. Mas a Kelly, aliás, eu queria parabenizar a Kelly pela belíssima apresentação e pelo engajamento e né, e como ela está dentro de todo há 7 anos, né, desse tema, ela vai falar com muita propriedade disso, né? Que na verdade a morte a morte da mulher é o último ato mais agudo depois de uma sucessão de outras violências. E eu estou falando isso porque quando a gente faz uma distribuição da violência, só a violência moral e psicológica, ela é praticamente 70%, como eu vou mostrar no gráfico adiante. Isso significa que a importância do centro de atendimento à mulher para a violência psicológica e violência moral, né, é extremamente importante, porque elas representam a maioria da totalidade das violências contra a mulher. Né? Aqui, né, para poder fazer a espacialização das violências com a base de dados da Secretaria de Segurança Pública, a gente teve que pegar os equivalentes dos tipos penais. Então, aqui está enunciado quais foram os tipos penais que chegaram para nós na base de dados da Secretaria de Segurança Pública. Né, e também mostrar pela primeira vez que a base de dados da Secretaria de Segurança Pública mostra, por exemplo, um dado da Lei da Importunação Sexual, aprovada em 2018, e eu vou mostrar 2 mapas de crimes cibernéticos contra a mulher também, que chegaram nessa base de dados. Né? Esses dados aqui,
também não vou me ater aos dados, porque eu sei que eu tenho pouquíssimo tempo, mas o que chama atenção é esse retângulo roxo aqui, que a pesquisa do IPEA de 2017, ela chamou atenção que 52,2% das mulheres que sofrem violência fazem parte da população economicamente ativa, que a gente chama de PEA, né? Ou seja, 52,2% das mulheres trabalham, as mulheres vítimas da violência, enquanto praticamente 25% das mulheres que não trabalham que sofrem a violência, né? Então, isso significa que as mulheres que trabalham, elas têm o dobro de chance de sofrerem violência. Por quê? Justamente por esse estigma, esses estereótipos do local da mulher, onde ela deve estar em casa, né? Para esse homem que é o agressor e que não aceita que a mulher vá trabalhar, e por uma série de outros conflitos ela acaba violentando essa mulher. Bom, esse daqui é um dado importante, que saiu um relatório do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em maio desse ano, né, com os efeitos da pandemia das violências contra meninas e mulheres, né, e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostrou que houve um crescimento de 22,2% entre março e abril, né, e nesse tempo, 143 mulheres foram mortas, né, nas 12 unidades da federação, ou seja, 143 mulheres no Brasil inteiro foram mortas, né? Teve um aumento no número de chamados do 190, teve uma maior dificuldade em denunciar, com certeza, mas eu estou mostrando esses dados porque isso aparece, esse crescimento do número da violência contra a mulher aparece nos nossos dados aqui de São Paulo, né? E esses dados são um pouco díspares, né? Porque apesar da Fórum Brasileiro falar que houve um crescimento de 22,2% durante a pandemia, mas outras, por exemplo, o aplicativo da Magazine Luiza mostrou que houve um crescimento de 400%, né? E algumas empresas no Brasil, mais de 100 empresas, formaram uma coalizão para combater a violência contra a mulher, né? E perguntando justamente para a técnica do Fórum Brasileiro de Segurança, ela disse que todo canal é válido para a recepção dessa denúncia, porque a mulher precisa ser ouvida. Daí a importância, né, o que a gente falou, né, que antes da morte, né, antes do feminicídio, a violência psicológica, a violência moral, elas representam 70% do total de violências contra a mulher. Bom, agora eu vou mostrar a espacialização dos dados da Secretaria de Segurança Pública, dos boletins de ocorrência que são registrados nas delegacias. O primeiro dado, né, a gente fez uma série histórica de 2017 a 2020, são o feminicídio, né? E aqui, né, lembrando aqui, né, a importância da Kelly estar conosco aqui nessa comissão, na CPI, né? É como essa rede de enfrentamento é distribuída na cidade. Então, a gente pegou a lista mais atualizada de todos os órgãos da rede estadual e da rede municipal de enfrentamento, né, pegando aqui os hospitais com serviço de violência sexual e aborto legal, as delegacias da mulher, né, em triângulo, os centros de atendimento especializado, por exemplo, das mulheres trans, a Casa da Mulher Brasileira, os CDCMs, os CCMs, né, os centros de acolhidas de mulheres, a Defensoria Pública, os juizados de violência e o Ministério Público. Aqui é muito curioso que vocês vão ver que toda essa rede de enfrentamento está representado por essas bolinhas, esses triângulos em preto, né? E esse é um mapa de fundo, que é um mapa de renda. O que está em verde é em renda, né? E aí a gente vê que essa rede de enfrentamento, ela possui uns apagões no território, né? Então, vocês veem aqui, por exemplo, nessa região aqui, do meio da Zona Leste, não tem nenhum equipamento, né? A gente vê aqui que o que é gravíssimo nessa região do extremo noroeste, aqui Perus, Anhanguera, também não tem. E aqui também, na região sudeste, também não tem. Quando a gente for ver
né? E aqui também nos bairros ricos, como Pinheiros, Alto de Pinheiros, Vila Mariana, Santo Amaro, Campo Belo, também não tem nenhum. Né? Você vai dizer, bom, mas se a mulher é rica, ela pode acessar outros canais, pode pagar advogado, etc. Né? Mas quando a gente vê, né, como a violência acontece no território, né, a mulher, ela às vezes ela precisa de um chamado urgente. Então, o fato de ter esse apagão em vários locais no território, né, é complicado, porque é muito longe para uma mulher, né, acessar o equipamento, né, quando ela precisa. Né? Aqui, se a gente faz a mesma coisa, né, fazendo a distribuição das violências em 2019, a gente percebe em números relativos, né, que aqui também a Barra Funda, que é uma concentração de violências, quando a gente faz, né, com relativa à totalidade da população que lá vive, né, Itaquera, Barra Funda, né, e mesmo Santo Amaro tem a rede de enfrentamento, mas a gente vê que existe alguns apagões no território. E aí, os dados do feminicídio, né, a gente percebeu uma discrepância muito grande, né? A gente viu uma notícia no jornal da Folha de São Paulo, né, que, na verdade, os dados de violência contra a mulher, ela acabou sendo subnotificada por 8 anos, né? Então, 2018, por exemplo, no site da Secretaria de Segurança Pública, tinham apenas 71 feminicídios. A Folha de São Paulo levantou 289 feminicídios. A nossa base, que eu pedi via Lei de Acesso à Informação, veio 259. Então, para você ver que praticamente, né, 3, 4 vezes mais, né, que é pela própria Secretaria de Segurança Pública. Né? Então, o site ele realmente aparece subnotificado. Né? Quando a gente vê um ranking numa série histórica, né, dos 10 distritos com o maior número de feminicídios, a gente vê, por exemplo, em 2017, teve 97 feminicídios, né, sendo que só em São Mateus teve 6, em Pirituba 5, Jardim São Luís 4. Em 2018, teve o pico de feminicídios, né, 259 feminicídios, sendo que só em Sapopemba são 13. Né? E em 2019, teve 12 feminicídios. Né? E eu queria chamar atenção para o distrito de Sapopemba, porque esse é um dos distritos onde, de fato, a gente identificou um apagão. Né? De fato, é muito longe esses equipamentos de Sapopemba, mas ele aparece sempre, tanto em relação a feminicídios, como também em relação ao resto das violências. Né? Então, isso aqui mostra que, de fato, em termos de feminicídio, diminuiu, né? Mas a violência contra a mulher aumentou, como eu vou mostrar daqui para frente. Aqui também é muito importante a gente mostrar onde acontece o feminicídio, né? 62% são praticados na residência, e é notório, todas as vereadoras aqui sabem, né, que a violência contra a mulher é associada com violência doméstica, mas em torno de 24% do feminicídio também é feito no espaço público, executada no espaço público. Né? Isso, em termos de política pública, tem a ver em relação ao espaço público, como essa infraestrutura, iluminação, etc., é colocada no espaço público, em relação à residência, a importância desse atendimento numa época de pandemia, onde a mulher está confinada na residência. Né? Em 2019, na base de dados que veio para mim, então, lembrando que 2018 eram 259, em 2019 foram somados 163 feminicídios. Só que essa própria base, ela define como feminicídio apenas 89, né, porque eles justificam que precisaria de uma
investigação, uma finalização desse inquérito e tal, mas o Ministério Público Estadual define que todo homicídio culposo, doloso e qualificado é um feminicídio. Então, não sou eu que estou falando, é o Ministério Público. Por isso que os dados aqui do Ministério Público e os dados da Folha e os dados que eu recebi, nós calculamos, né, como feminicídio todo homicídio culposo, doloso e qualificado. Aqui, quando a gente mostra um dos números absolutos, Pirituba, em 2019, no ano passado, foi o que mais teve, 12 feminicídios, né? E quando a gente vê em números relativos, que é o mapa da direita, a gente mostra que aí a gente faz a quantidade de feminicídios barra a população que lá existe. E ainda assim, Pirituba, né, realmente chama atenção. Pirituba, Anhanguera, né, e São Mateus. Né? Então, São Mateus enfim, são esses distritos ainda da Zona Leste e Barra Funda. Né? Então, no caso de Anhanguera, é mais grave, porque a Anhanguera, no extremo noroeste, não tem nenhum equipamento. Né? Quando a gente vê a série histórica de 2017 e 2018, a gente vê que, por exemplo, Sapopemba, Grajaú, Jardim Ângela aparecem em números relativos, Jardim São Luís aparecem em números bastante significativos em relação à totalidade da população. Agora eu vou mostrar os 5 tipos de violência contra a mulher definidos pela Lei Maria da Penha, em 2019 e 2020. Né? Como eu falei para vocês, lá no comecinho da apresentação, quando a gente espacializa todas cada bolinha é uma ocorrência que veio na base de dados da Secretaria de Segurança Pública. Qual é o problema? Nessa base, né, a gente codificou em 2019 82.998 ocorrências, ou seja, 83 mil violências contra a mulher aconteceram no ano passado, no município de São Paulo, 83 mil. Dessas 83 mil, todas elas vieram com a localização do bairro ou distrito. Né? Então, aberto à população, não por conta da pandemia, mas por conta dele não estar pronto ainda, de fato. É lamentável que em 4 anos de governo nós tenhamos as paralisações dessas obras e agora, né, aproximando o período eleitoral, nós tenhamos aí uma correria para a inauguração desses céus, propondo que a cultura e a área de esportes sejam terceirizadas por organizações sociais. E aí eu quero lembrar que nós estamos com questionamentos na Justiça relacionados, inclusive, à compra de avental, né, pelas OS na área da saúde. Né? Nós temos, inclusive, o pedido de interrupção do Tribunal de Contas do município para que o Albert Einstein não assine o convênio com o Hospital do Campo Limpo na Prefeitura Municipal de São Paulo, porque foram detectadas irregularidades. E aí nós temos essas irregularidades agora sendo propostas para a área da educação no campo da inauguração dos novos 12 céus, que sabemos que será estendida para os outros 46 existentes na cidade, se é essa a proposta do governo. Eu gostaria de perguntar à Comissão de Educação, aqui enquanto comitê, como foi e qual foi o debate realizado na audiência pública do último dia 14, sexta-feira, uma audiência pública que não teve uma comunicação e uma divulgação ampla falando sobre terceirização dos céus. Então, eu gostaria que pudesse, senhor presidente, que nós pudéssemos saber como foi a manifestação da Comissão de Educação diante dessa audiência pública que foi realizada das 10 às 13 horas, na última sexta-feira, sem qualquer comunicação prévia aos interessados para se manifestarem junto à Câmara Municipal. Por gentileza, é o que eu tinha a dizer. Obrigado. Ok. O próximo inscrito é o Sempen, ou é a Patrícia, ou é a Michele? É a Patrícia hoje. Tudo bem? Patrícia hoje. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Eu vou tentar não ser repetitiva, mas eu penso que nós devemos passar para uma nova fase desse comitê, que é a fase de exigências. O que significa isso? Esse documento que o vereador Jair propõe, ele tem que ir em direção a cobranças, porque esse comitê já tem funcionado, eu acho que nós já temos parecer contrário ao retorno às aulas,
e protocolos, né, que devam ser efetivados nas unidades escolares para garantir a proteção à vida de bebês, crianças, adolescentes e os adultos, que são os profissionais de educação. Então, acho que nós temos que partir para a fase de cobrança. Esses dados que tornaram público hoje, eu penso que eles devem conter nesse documento, porque de 100%, nós temos aí 16,1% que já teve contato, sendo que 64% dessas crianças são assintomáticas. Essa doença, ela tem cor, ela tem classe social, que são pretos, pardos e pobres que estão adoecendo, e eles não vão ter as mesmas condições que o governador ou o secretário da Educação tem hoje com Covid, né? Eles podem ter um respirador nas suas casas e o nosso povo não tem as mesmas condições. Por isso que esses dados mostram para nós que 83,9% das crianças não tiveram ainda contato com o vírus. Isso significa que o não retorno às aulas, as nossas defesas estão corretas. E penso que nesse documento também, vereador, tem que constar sobre também uma nova notícia que a ciência trouxe sobre uma nova síndrome inflamatória que está acometendo as crianças, e todas essas crianças acometidas por essa síndrome inflamatória, elas tiveram contato com o coronavírus. Então, ou seja, nós estamos tratando com um vírus que nós não conhecemos, nós não sabemos de fato como que o organismo humano responde a esse contato com esse vírus. Então, é tudo muito novo. Então, aqui o SINPEM garante não retorno em 2020, e enquanto nós não tivermos esses protocolos efetivados da nossa escola. E por que eu digo isso? Porque o secretário tem dito em todas as... 2020, né? E aí, aqui são números absolutos. Em 2019, no ano inteirinho, foram 633 crimes na internet. Não é pouco, é um número altíssimo, né, para um ano só, né? E mostram aqui, por exemplo, Brasilândia, mostra aqui Vila Mariana, né, bairros, né, tanto de baixa renda quanto de alta renda, né? A gente está pegando cidade Campo Grande, cidade Ademar, Jardim Ângela, né? Também isso em 2019. Em 2020, né, só de janeiro a abril, foram 349 crimes cibernéticos nesse ano de 2020, né? Chamando a atenção aqui para o distrito de Vila Prudente, né? Capão Redondo, Jardim São Luís e Grajaú, né? Bom, agora eu vou mostrar aqui os dados da SMAD, especificamente... Luciana. Oi. Luciana, posso te fazer uma pergunta? Pode. Aí eu já pergunto para minhas colegas também. Está muito interessante esses dados que você está nos trazendo hoje. Eu gostaria de perguntar às minhas vereadoras, as minhas nobres que fazem parte da CPI, se nós deixamos ela explanar até o final, ou a gente manda as perguntas por e-mail, ou podemos trazê-la novamente aqui para nos esclarecer as dúvidas, para a gente poder fazer as perguntas. Então, quantos slides faltam, professora? Falta pouco, acho que faltam uns 5 ou 6. Falta pouco. A gente pode, melhor a gente terminar a apresentação agora, fazer as perguntas, e se não der tempo de ela responder, ela encaminha as perguntas para a gente depois. Eu concordo com você. Tá, deixa eu falar uma coisa. O presidente, não está passando a nossa audiência, não está passando na TV Câmara. Eu já tive 2 pessoas que estavam falando aqui no meu celular que caiu a transmissão. Sabe se é algum problema da Câmara? Não está passando. Não está passando. Caiu a transmissão para fora. Então é assim. Então pode continuar. Será que está passando o colégio de líderes? Eu creio, presidente, que a opinião da Soninha, eu acho que tem bastante oportuna, de ouvirmos até o final e depois encaminharmos
as perguntas, caso não dê tempo, porque daqui a pouco a gente já vai começar a sessão nossa, e temos que almoçar para a sessão, né? São 3h30. Pode continuar então, a sua explanação aí. Bom, como eu disse para vocês, né, eu falei 5, mas os últimos mapas do DataSUS, eu não vou mostrar os mapas parciais, porque eu fiz a parcial de cada tipo de violência no DataSUS. Eu vou mostrar só o consolidado, tá? Para poder abreviar, para a gente terminar o mais rápido possível, né? Bom, em relação à série histórica da SMAD, da Secretaria de Assistência Social, foi muito interessante ver como houve um decréscimo do número de atendimentos nos CDCMs, né? Então, isso em 2018, ele chegou, por exemplo, em um distrito só, como Campo Limpo, quase 4.000 atendimentos, sendo que ele estava lá em 2017 em torno de 2.000 e pouco, então ele dobrou de 2017 para 2018. O que nós vamos fazer em seguida? Vamos lá, Ivan. Vocês estão me escutando? Estão me escutando, Eliseu? Estou sim. Alô? Estou ouvindo. Beleza, então boa tarde a todas e todos, né? Ao presidente aqui da comissão, do Comitê Permanente, Eliseu Gabriel, todo mundo que está escutando a gente no YouTube. Eu, novamente, assim como semana passada, eu estou representando aqui o Fórum Paulista de Educação Infantil, e a Lucy não pôde estar presente, né? Mais uma vez, então, a gente fez essa conversa. Eu queria enfatizar 2 pontos, para não ser repetitivo, e eles já foram tocados, mas, assim, já que a gente está no momento de execução, como vocês bem mencionaram, para a gente finalizar aqui esses últimos 15 minutos, eu, enquanto Fórum Paulista de Educação Infantil, eu quero enfatizar 2 pontos. O primeiro ponto é o ponto que o Maciel já colocou, do CEP, mas também compõe a coordenação do Fórum, que é a privatização dos céus. É um absurdo que estão, mais uma vez, usando a pandemia para lucrar em cima da população paulistana. A gente já tinha avisado, né, vocês vereadores aqui que compõem muito a Comissão de Orçamento e Finança, quem acompanha o orçamento do município de São Paulo sabe que essa denúncia da privatização dos céus já foi feita na discussão do orçamento do ano passado para esse ano, porque não tinha rúbrica. A rúbrica foi zerada. Então, assim, a população tem que saber que esse projeto já vem de longa data. Não pode usar a pandemia, né? O PL 452, agora a gente tem que falar como número de lei. Não adianta mais falar PL porque ele é lei. É a Lei 17.437/20. Esse comitê tem a função de revogar essa lei, porque a gente sabe o que está por trás disso. E para piorar isso, eu queria só trazer o segundo ponto, enquanto Fórum Paulista de Educação Infantil, que é o projeto nefasto de homeschooling, movido aqui no município, se eu não me engano, pelo vereador Gilberto Nascimento, do PSC. Esse projeto ele é nefasto, ainda mais para a educação infantil, e trazendo junto a lei agora, que era o antigo PL 452, que já está falando da privatização da educação. Rendimentos anual, né, de 2017 a 2019, desculpa, aqui eu coloquei 2020, mas é 2019, mesmo antes da pandemia, esse número de atendimentos já diminuiu, de 2018 para 2019. Né? Isso é a mesma coisa a gente percebe, por exemplo, quando a gente vê por distrito. A gente percebeu que todos os distritos houve uma diminuição de 2018 para 2019, com exceção de José Bonifácio e Cidade Ademar e Jardim Ângela. Os demais, houve diminuição do número de atendimentos nos CDCMs. Né? E aqui é um mapa que é um pouquinho mais complicado, mas a conclusão final desse mapa é a seguinte: na primeira tabela eu mostro o total de violências no ano de 2018. Desculpa, na primeira tabela tem o total de atendimentos, somando os CDCMs, os CCMs e os CRMs, ou seja, pegando direitos humanos e assistência social. No ano de 2018, por exemplo, houveram 74.176 atendimentos de toda a rede de enfrentamento. Só que o total de violências
foi 82.314. Né? E o que acontece? Mas por que eu estou falando isso? Porque nesses 3 distritos, como Itaquera, Capão Redondo e Santo Amaro, Itaquera teve 5 vezes mais violência que o número de atendimento, 5 vezes e meia. Capão Redondo, 3 vezes e meia. Santo Amaro, 2 vezes e meia. Né? Então, é importante falar que existe essa desigualdade não só da presença do Estado no território, mas a capacidade dele fazer atendimento frente ao número de violências que acontecem naquele mesmo território. Né? Então, era muito, quando a gente olha esse mapa, a gente fala, puxa, eu queria emprestar um pouquinho, né, talvez tenha, né, no caso aqui, alguns distritos que têm mais atendimento, um pouquinho para o pessoal de Itaquera, um pouquinho para Santo Amaro e um pouquinho para o Capão Redondo. Mas não é para uma questão só de redistribuição, né? É uma questão dessa visão espacial sobre a quantidade de violências no território. E agora, por último, eu só vou mostrar 2 mapas consolidados do Ministério da Saúde e do DataSUS, que conformam isso que a gente está falando, em números absolutos, a Brasilândia, a cidade de Tiradentes, Sapopemba e Grajaú tem números altos, e em números relativos, em relação à quantidade total de pessoas que lá moram, o que chama atenção não só são os distritos da região do Centro Expandido, como São Miguel Paulista e Vila Jacuí. Né? Então, é um número muito alto em relação à quantidade de pessoas que lá moram. E aí o resto, se precisar mostrar aumento da violência para o DataSUS, quais são os distritos que são da periferia, que são, pelo DataSUS, os mais violentos, os mapas parciais do tipo de violência pelo DataSUS, né? E os indicadores socioeconômicos, que daí eu espero que um dia eu possa mostrar para vocês. Então, eu agradeço, peço desculpas aí por me estender, mas espero contribuir aí no debate. Presidente. Foi super bom. Então, Edir, você quer fazer alguma pergunta? Não, eu vou fazer uma observação e depois eu encaminho as perguntas por escrito, tendo em vista o adiantado da hora, porque 15 horas, né, vai começar a sessão plenária e eu não almocei, acho que ninguém ainda almoçou aqui, mas eu quero aqui parabenizar a palestra, os esclarecimentos da doutora Luciana, fantásticos, realmente demonstram que o número, fantástica a apresentação dela, porém deplorável, porém a gente fica estarrecida quanto aos números que nós recebemos de esclarecimento, que foi um estudo muito grande, inclusive ela é da FMU, o dono da FMU é nosso amigo, a FMU é uma faculdade exemplar, parabéns aí por ser professora da FMU. Mas veja, o local, foram citados aqui bairro de Itaquera, Curuçá, Tiradentes, Sapopemba, né? Então, dá para a gente ver que na periferia o aumento é realmente muito maior. E também não podemos esquecer que a Zona Leste, nós temos quase 5 milhões de habitantes, né? E esses bairros são bairros bastante periféricos, né? Itaquera, São Mateus, Guaianazes, Sapopemba. No Sapopemba, nós temos 300 mil habitantes no último censo, que já faz tempo, já deve ter mais ainda. E nesses locais, infelizmente, a bebida impera, né? Porque o pessoal acha que esqueceu os problemas, ou problemas de alcoolismo mesmo, dependência do álcool mesmo. Isso daí é muito forte nessas regiões, infelizmente. Então, esses dados nos assustam, e também o dado de que 83 mil casos de violência, né, na cidade de São Paulo em 2020 é muito grande, né? 83, acho que não é na cidade, né? Acho que é no estado de São Paulo, 83 mil casos de violência contra a mulher em 2020. Não, é no município, No município. Que é absurdo, pior ainda, né? 83 mil casos de violência e mais feminicídios ainda com mulheres em 2020. São 8 meses apenas deste ano que nós estamos para ter esse número estarrecedor. Então, eu não vou falar mais aqui, eu só queria fazer a observação que a gente tem realmente muito claro
que nas regiões periféricas o número de feminicídio e de agressão à mulher e de violência à mulher é muito maior, infelizmente. Claro que devemos ter um olhar mais forte, como temos, né? A nossa região é Zona Leste, a minha região é Zona Leste, então a gente tem um olhar mais forte para essa região, mas é muito preocupante. Eu vou fazer as perguntas e vou encaminhar a doutora Luciana depois. Muito obrigada. Vereadora Soninha, né? Obrigada. Vereadora Soninha. Obrigada, presidente, professora. Bom, a gente tem muita informação aí, até para processar e assimilar melhor. Vou querer estudar, né, esse arquivo com mais calma. Certamente estudando eu vou ter mais dúvidas, mas eu já tenho algumas. Assim, uma é problematizar um dado, na verdade, que eu não acredito que a incidência de violência sobre mulheres que trabalham fora seja o dobro sobre as que não trabalham fora, porque eu aposto numa subnotificação, assim, galopante, né? Imagino que é muito mais difícil a mulher que não trabalha fora, que se vê independência econômica, que tem menos liberdade de circulação, também aposto que ela notifica muito menos, né, que ela procura muito menos ajuda do que a mulher que trabalha fora, que de um jeito ou de outro sai de casa, tem contato com outras pessoas e provavelmente tem mais essa mobilidade até para pedir ajuda e para fazer uma denúncia. Então, acho que quando se a gente tiver a total notificação de violência contra mulheres que não trabalham fora, infelizmente a gente vai igualar ou até superar o número das vítimas que trabalham fora. Sobre os dados do feminicídio, também depois eu vou querer entender melhor duas coisas. Uma é a Secretaria de Segurança Pública afirmar que ela não pode considerar feminicídio antes de concluir a investigação, o que eu compreendo, mas eu queria saber se depois ela corrige os dados a posteriori, quer dizer, primeiro ela registra como uma questão a esclarecer, e depois ela verifica. Talvez a professora não tenha essa resposta, a gente tem que perguntar isso da própria Secretaria de Segurança Pública. Mas, ao mesmo tempo, o Ministério Público considerar todo homicídio culposo, doloso, qualificado como feminicídio, também descaracteriza o próprio sentido de ser criada a figura tipificada o crime de feminicídio. Porque não é qualquer assassinato de mulher, não é qualquer homicídio de mulher que configura feminicídio. Se for um latrocínio, não é feminicídio. Então, a gente precisa ter esse recorte bem claro, né? Não precisaria caracterizar feminicídio se todo homicídio de vítima mulher fosse enquadrado nessa categoria. É muito importante a gente ter a distinção para fazer as políticas públicas corretas. Quer dizer, a gente sabe que tem muitos casos de violência sexual contra mulheres na periferia que saem de casa antes do amanhecer. Muitos assaltos, agressões, estupro de mulheres no ponto de ônibus, esperando o ônibus no escuro. Então, a gente precisa saber disso, porque se for um latrocínio, a medida é uma, e se for um feminicídio, a providência é outra. Então, eu estranho também esse critério do Ministério Público, e eu queria até entender melhor e debater com o Ministério Público, se for o caso. Em relação às 83 mil, entender também porque, assim, me espantou um pouco a alta incidência de ocorrências na Barra Funda, uma vez que é uma região até de baixa densidade populacional. Está sendo objeto agora de uma mudança de perfil, porque ela tem um perfil industrial antigo e não mora tanta gente assim na Barra Funda. Me pergunto se não teria aí também uma sobreposição do local de ocorrência com o local de registro, já que na Barra Funda tem um fórum e talvez a notificação dos casos de violência tenha feito essa sobreposição, né, de que o fato de muitas mulheres serem atendidas no fórum da Barra Funda dê a entender que ali é onde ocorre maior número de violências. Acho que é importante a gente investigar isso também.
E aí, trabalho para nós, definitivamente, é entender por que diminuiu o número de ocorrências ou de atendimentos no CDCM no Campo Limpo e aumentou tanto em outros lugares. Quer dizer, a gente precisa entender se isso significa que diminuíram as necessidades de atendimento no Campo Limpo, quem dera fosse verdade, mas também aposto que não. Se o tipo de cálculo de atendimento mudou também. O que é atendimento? Isso é um problema que a gente vive na assistência social o tempo todo. O que é atendimento? Né? O atendimento é você registrar os dados da pessoa na rua? Não, isso não é um atendimento, isso é um mero cadastramento. Então, é muito importante a gente entender por que o atendimento subiu em uma região, diminuiu na outra, o quanto isso é verdade e o quanto isso é erro de registro, é deficiência no atendimento. Porque, ao mesmo tempo, assim, se passaram a considerar atendimento algo mais elaborado do que uma informação no balcão, então, isso não é necessariamente ruim, né? Se você contar como atendimento a mulher que chega lá e fala assim, onde é que eu consigo tal coisa? Isso é lá no CRAS. Isso, para mim, mal conta como um atendimento. Então, é muito importante, acho que a gente pode tratar isso como um tema para uma próxima reunião da CPI, trazer aqui responsáveis pelos CDCMs para entender o que é que eles classificam, né? Como é que eles quantificam atendimentos, o que é que configura um atendimento e que nos expliquem também se é esse o motivo ou qual é o outro motivo, diminuir o horário de atendimento, faltaram profissionais. Muitas coisas podem ter acontecido com o serviço ou com o contexto, de modo a fazer aumentar ou diminuir esse número. Esse dado, para mim, é muito impactante. Assim, como assim diminuiu tanto? Quem dera fosse uma notícia boa, mas eu duvido que seja. E, ao mesmo tempo, o fato de ter aumentado em outro lugar pode ser uma notícia boa no seguinte sentido. A violência já ocorria. A diferença é que as mulheres não procuravam o CDCM. Então, também, o aumento de atendimentos também é motivo da gente fazer um diagnóstico para entender o que é que funcionou, o que é que não funcionou, por que que houve esse salto. E uma pergunta muito, muito simples, objetiva. Parece que num dos últimos slides que passaram, que a senhora passou rapidamente, falava alguma coisa sobre intervenções legais, violência patrimonial, e eu queria saber o que exatamente, até imagino, mas não tenho certeza o que seriam essas intervenções legais. Obrigada, professora. Eu quero registrar a presença da vereadora Patrícia Bezerra, que eu avistei ela por aí. Mas eu acho que o tempo nosso já está terminando. Eu gostaria de falar para nossos colegas, a Juliana e a Patrícia, e se tiverem alguma pergunta a serem feitas, que encaminhe, que a gente vai encaminhar a professora Luciana. E eu gostaria que também a professora Luciana pudesse encaminhar toda essa explanação para a CPI, para que a gente pudesse estar olhando e para que a gente pudesse até talvez voltar a discutir com a professora uma nova data para que a gente pudesse realmente fazer melhor o questionamento e agradecer a presença de você, Luciana. Foi muito produtivo, foi muito bom a sua vinda aqui hoje na CPI. Queria agradecer também as minhas colegas vereadoras por estarem aqui também questionando e participando dessa tão importante CPI da violência contra a mulher.
Então, eu só queria, nada mais antes de você encerrar, eu só queria assim constatar nessa frase, nessa fala da professora Luciana, é o seguinte: olha quando que a queda do atendimento, será que explica porque também a falta de a redução de recursos, queda de atendimento? Será que também uma coisa não está ligada à outra? Mas é uma pergunta para a gente pensar aí no decorrer do nosso CPI. Obrigada, professora Luciana. Eu acho que pode, Juliana, fazer esse questionamento à professora e ela responder, e nós fazermos aqui, quando prepararmos o nosso relatório, está questionando essa questão. Tá bom? Então, nada mais havendo, declaro encerrada a terceira reunião ordinária virtual da CPI da violência contra a mulher. Professora, desculpa, vereadora, só para dizer, então, a professora Luciana pode nos encaminhar as respostas da maneira que for mais prática. Se for mais prático, gravar um vídeo com as explicações do que elaborar uma resposta por escrito. Sim, a senhora fique à vontade, por favor. Obrigada. Oi, Soninha. Soninha e Juliana, todas as vereadoras, eu queria muito responder. É uma pena, anotei todas aqui, mas acho que eu vou fazer um vídeo respondendo, sim. E eu queria dizer que não deu tempo de passar um slide sobre a queda do orçamento para a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social para esses equipamentos. Então, a redução do número de atendimentos está relacionada desde 2016 a uma queda do orçamento nesses equipamentos. Então, é muito importante. Mas Soninha, o slide vem para a gente também, né? Esse slide. Sim. Esse slide eu vou mandar tudo, sim, e eu faço um vídeo, mas talvez seja mais fácil o fato de eu não ter conseguido, talvez eu apresentar o resto dos slides numa outra oportunidade, e aí vocês poderem fazer as perguntas, né? Talvez seja mais prático, né? Porque, de fato, eu não consegui mostrar o resto da apresentação. Faremos um requerimento na próxima reunião e traremos novamente a professora Luciana aqui na CPI para que a gente faça todos esses questionamentos também, tá bom? Então, a secretaria enviará por e-mail aos membros a convocação para as próximas reuniões. Estão encerrados os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos que participaram aqui conosco. Queria agradecer o convite da vereadora Juliana Cardoso e também ao questionamento. Presença do vereador Mário Covas Neto. Essa carta do Córrego do Bispo que a... Olá, boa tarde. Agora são 3h da tarde. Hoje é terça-feira, dia 18 de agosto. Dentro de poucos minutos terá início mais uma sessão da Câmara Municipal aqui no plenário 1º de maio, no centro da capital paulista. Hoje será realizada a sessão de número 275 e na pauta prevista do dia de hoje está a discussão do PL 252 de 2020, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias do ano de 2021. A cobertura completa, claro, você acompanha a transmissão ao vivo aqui na TV Câmara e também pelo nosso site e pelas redes sociais no saopaulo.sp.leg.br. Boa sessão a todos.